Bom, galera, um jogo rápido aqui sobre a questão da tutela, não é? Uma pergunta que eu joguei hoje no bate-papo filosófico, em uma rádio aqui, a Rádio Progresso, FM Progresso de Juazeiro do Norte, no Cariri, cearense, é uma pergunta sobre se na atitude filosófica cabe a tutela ou os tutores, né? E aí, primeiro, é importante que nós saibamos o que é tutela, né? A tutela, ela é uma espécie de guarda, de proteção, de defesa, né? E ela vai orientando, aconselhando a pessoa para que ela possa se guiar, né? Para que ela possa ser deixada em uma posição de proteção, né? Nós temos, por exemplo, o exemplo dos tutores ahm, que são declarados pela justiça, não é? Então, pessoas que são tidas como incapazes ou empresas em situação complicada, e aí a justiça vai e determina a tutela temporária ou definitiva de determinada pessoa, determinada situação, determinada empresa, etc. Portanto, num primeiro momento, se nós pensarmos que a tutela é algo de proteção para te tirar de um lugar para outro, a resposta num primeiro momento deveria ser que sim, na filosofia caberia a tutela, né? Caberia o tutor, né? De forma inicial, como Aristóteles, de certo modo, foi tutor, né? Foi o preceptor de Alexandre o Grande, né? Alexandre Magno. E aí, claro, tem três pressuposições em relação ao tutor. Ele precisa ter mais experiência, ter mais conhecimento, ter mais capacidade, ter maior maturidade, ter condição de levar o tutelado ou tutoriado, né, para que ele saia de um lugar de fragilidade para um lugar de fortalecimento e seja protegido e guiado até o momento em que ele não cria essa perspectiva de autonomia, ou seja, a capacidade de dar leis, de mandar em si mesmo. A segunda coisa é justamente a pretensão de que você não mantenha a tutoria, e a gente está falando isso do ponto de vista filosófico, que você não mantenha essa tutoria ad infinitum, ou seja, infinitamente. Não é? E por último, claro, toda a ação do tutor vai ser num processo de geração de autonomia na pessoa que está sendo tutoriada. Não é? Nesse aspecto, nós já, de certo modo, trazemos agora para a realidade do Brasil uma reflexão filosófica sobre essa tentativa dos militares de se autoproclamarem como a tutela da democracia, né, os tutores da democracia, os garantidores do devido processo democrático. Vamos e convenhamos que, devido ao monte de denúncia que nós temos visto aí em relação às licitações no Brasil, não é? Devido à patuscada que os militares têm feito à frente de muitas esferas do governo, não é? Por exemplo, os resultados do general de 4 estrelas que estava à frente do Ministério da Saúde, né, que recebeu o Ministério da Saúde com um número muito baixo de mortes por Covid, e quando saiu tinha mais de 300 mil pessoas mortas no Brasil, né? O próprio vice-presidente que assumiu a defesa lá, a Comissão da Amazônia, e o que a gente mais vê aí como diz o ministro o ministro do o Ricardo, né, o ministro do Meio Ambiente, eles fizeram só passar a boiada, ou seja, malversação do dinheiro público, incapacidade de gerir conflitos, incapacidade de geração de alternativas para
para solucionar problemas, né? O descontrole lá na Amazônia. Verdade seja dita que nós da população brasileira não confiamos muito nas nossas forças armadas não confiamos nela para que ela possa assumir outra função que não a função para a qual a Constituição lhe confiou, ou seja, o treinamento, a capacitação para nos defender de outros países, defender nossas fronteiras, né? E claro, enquanto nós não estivermos em guerra, aí as Forças Armadas poderiam nos auxiliar em algumas coisas, né? Questão de engenharia na construção de pontes, em questões de catástrofes ambientais, catástrofes humanitárias, então a gente chama a ajuda das Forças Armadas, mas nós não confiamos que os nossos militares estejam efetivamente preparados para nos guiar, nos ajudar, nos auxiliar, né? E esse governo especificamente nos mostra claramente que os militares organizaram as suas vidas, melhoraram a sua situação financeira, como por exemplo, melhoraram a sua situação da previdência, né? Teve maior gasto para a previdência dos militares, ao passo que nós, os civis, tivemos prejuízos, tivemos que sacrificar parte das nossas aposentadorias em benefício dos militares. Os militares tiveram agora direito a um teto duplo, ou seja, estão governando para se locupletar, né? Então nós não confiamos nas Forças Armadas para serem elas tutoras, né? Serem elas a tutela, o poder moderador da democracia. E isso, de certo modo, está na raiz do conceito filosófico de democracia, porque a democracia é, efetivamente, o governo coordenado, guiado pelo povo, né? O governo do povo. Para que o povo possa apreender a forma correta de uma democracia madura, de uma democracia consistente, forte, nós precisamos irmos no método de tentativa e erro, né? Juntos entre nós, discutindo entre os civis, discutindo entre a sociedade brasileira, no caso específico do Brasil, mas não só no Brasil, em qualquer sociedade, nós precisamos ir nos acordando, né? Entrando em acordos. E o Rousseau, ele fala de que nós deveremos, numa democracia, juntar todas as vontades, separar o que é vontade de todos, ou seja, todas as vontades de todo mundo, separar dessas vontades aquelas vontades que poderiam minimamente servir como vontades comuns. Quais são as vontades, os desejos que são comuns e que poderiam ser comunitarizados, que é o que ele chama de vontade geral. A partir da vontade geral, né, nós criamos as leis, ou seja, quais são aqueles desejos, aquelas vontades que deveriam constar num calhamaço de leis que serviriam para guiar nossa sociedade para a realização de objetivos coletivos. Então, criamos essas leis, colocamos os nossos líderes para ir nos guiando segundo a lei. E aí o interessante é essa perspectiva, ou seja, quando o Rousseau vai dizer que quando a sociedade começa a obedecer essa vontade geral, submetendo-se a essa lei, ele não vai estar submetido a nenhuma outra realidade senão a si mesmo. Por quê? Porque na vontade geral já está contida a vontade comum a todas as pessoas. Portanto, nós precisamos, enquanto sociedade, ir nos guiando, ir nos organizando para que a vontade comum de toda a sociedade possa ser colocada no papel e que nós obedeçamos única e exclusivamente a essa lei que foi coletivamente, né, organizada, instituída, aprovada, né, e posta como nossas garantias básicas. E dentro dessas leis estão já instituídas as funções das Forças Armadas, que não está como poder moderador, não está como
tutoriador, como tutor da nossa democracia, ainda que eles possam querer se impor como armas, nós somos os donos das armas que estão nas mãos deles. Nós somos os donos do poder de fogo que está nas mãos das Forças Armadas, do poder militar. Então, ademais do fato de que não é função política, não é função constitucional, não é função legal, a tutela dos militares, nós no Brasil temos um elemento a mais para desconfiar disso, né? Ademais do fato da ditadura militar que aconteceu no Brasil e que ceifou nossa liberdade, ceifando também um monte de vidas no Brasil, com tortura, com mortes, etc., o fato de que o governo atual colocou um número nunca dantes visto de militares no governo, atestando, de certo modo, de que esses aí seriam competentes e honestos e garantidores da adequada forma de governar. Não aconteceu isso, nós não estamos vendo isso no Brasil. Antes, pelo contrário, decepciona-nos ver alguns militares entrando em algumas situações, em alguns lugares para os quais minimamente eles estariam ou deveriam estar preparados e efetivamente não estão. E a gente nem está falando aí das denúncias, dos escândalos que aconteceram com as muitas licitações aí de coisas estranhas, né? As absurdas quantidades de dinheiro espalhadas aí nas licitações que estouraram depois. Também não estamos, deveríamos também nos lembrar, por exemplo, como é que as Forças Armadas, como é que a ABIN não conseguiu ver o caso daquela quantidade, acho que 39 quilos de cocaína na mala de um militar dentro do avião da Presidência da República, entrando em outro país, né? Então, coisas absurdas mostram para a gente que, infelizmente, é legítima para nós a desconfiança de que os militares estão desperdiçando, de certo modo, também o dinheiro que nós investimos na formação das Forças Armadas. Um ministro que era especialista em estratégia de logística erra, por exemplo, o envio de ajudas sanitárias que deveria ir para a Amazônia, vai para o Amapá, porque minimamente não sabe a estrutura, não sabe distribuir equitativamente pelo número da população no Brasil as vacinas, não sabe fazer chegar oxigênio na quantidade adequada em Manaus. Então, assim, nós não confiamos, né, e não avalizamos essa tentativa de golpe que está se delineando aí ao redor do governo atual. Antes, pelo contrário, nós queremos que a tutela da democracia esteja única e exclusivamente na mão do povo, na mão da população, porque nós sim, na hora do voto, vamos eleger pessoas usando nossas urnas eletrônicas, para as quais nós temos já um monte de experiência e nas quais nós depositamos plena confiança. Nós vamos nessas urnas depositar o nosso voto e também a nossa discordância desse grande mito que inventaram no Brasil, que os militares são mais competentes, são mais honestos, são mais adequadamente formados. Nós temos tudo isso como falsas informações, como mitos, como invencionices. E por último, nós exigimos, né, enquanto sociedade, que a nossa sociedade possa ser tutoriada ou tutorada por nossas leis, para as quais nossa Constituição já tem uma estrutura, já tem garantidas as instâncias e as autoridades adequadas no Poder Judiciário, no Poder Legislativo e no Poder Executivo. O que nós precisamos rever é
como nós monitorarmos, tutelarmos, tutoriarmos, aí sim, o nosso poder legislativo e o nosso poder executivo, também, de certo modo, o poder judiciário, para que eles não possam fazer acordões, né? Quer seja com orçamentos secretos, quer seja com tentativa de golpes para derrubar presidentas legitimamente eleitas, né? Quer seja com o apoio de um punitivismo baseado na mídia, nas mídias, né, nas grandes mídias que manipularam a sociedade brasileira. Que bom que eu tenho visto através de pesquisas, através da sociedade, que a sociedade agora está se acordando. O problema não é a política de uma forma geral. Por isso nós não aceitamos que o país seja tutoriado por outra coisa, tutelado por outra coisa, senão a própria sociedade, que vai tirando-nos de uma posição de maior fragilidade para elevar-nos para um patamar de maior fortaleza das nossas instituições, da nossa lei, da nossa democracia. Um grande abraço.